Deus abençoe seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Chegamos ao capítulo 5 de Números. Você que está acompanhando pela sua Bíblia, eu peço que você pegue um grifa-texto, acompanhe esse texto com a gente, que com certeza Deus vai falar com você. Vamos à palavra de Deus no capítulo 5 de Números, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que expulsem do arraial todo leproso, todo que tiver com fluxo e todo impuro por ter tocado em algum morto. Tanto homem quanto mulher devem ser expulsos do arraial, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim e os expulsaram do arraial, como o Senhor havia falado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então, o primeiro é sobre expulsar os leprosos. Em seguida, o Senhor disse ainda a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados que as pessoas cometem, ofendendo o Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará plena restituição. Ele apresentará a quinta parte e dará tudo àquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restituiu ao Senhor pela culpa será o sacerdote. Além do carneiro expiatório, com que fizer expiação pelo culpado, toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxerem ao sacerdote será deste, e também as coisas sagradas de cada um. O que alguém der ao sacerdote será desse. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem tenha tido relações com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se contaminado, e contra ela não haver testemunha e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre o marido, e ele tiver ciúmes da sua mulher, por ela ter se contaminado, ou se ele tiver ciúmes, mesmo que ela não tenha se contaminado, então esse homem levará a mulher ao sacerdote, junto com a sua oferta por ela, 2 litros de farinha, sobre a qual não derramará azeite, nem sobre ela porá incenso, pois é oferta de cereais por ciúmes. Oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote levará a mulher para a frente e colocará diante ao Senhor. O sacerdote colocará um pouco de água santa num vaso de barro e também pegará do pó que houver no chão do tabernáculo e colocará na água. Apresentará a mulher diante do Senhor e soltará a cabeleira dela. E lhe porá nas mãos a oferta memorativa de cereais, que é a oferta de cereais por ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote fará com que a mulher jure, dizendo: se ninguém teve relações com você, se você não se desviou para a impureza, estando sob o domínio do seu marido, você será livre das águas amargas que trazem maldição. Mas se você se desviou, quando sob domínio do seu marido se contaminou em algum homem que não é o seu marido e teve relações com você, então o sacerdote fará com que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor ponha você por maldição e por praga no meio do povo, fazendo com que você fique estéril e enche seu ventre. E que essa água amaldiçoante penetre nas suas entranhas, para fazer com que enche seu ventre e você fique estéril. E a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá essas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará com que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição. E sendo bebido, lhe causará amargura. O sacerdote pegará a mão da mulher e a oferta de cereais por ciúmes, e a moverá diante do Senhor, e a trará ao altar. Pegará um punhado da oferta de cereais, da oferta memorativa, e queimará sobre o altar, e depois fará com que a mulher beba a água. E havendo-lhe dado a beber aquela água, se ela tiver se contaminado, tendo sido infiel ao seu marido, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre ficará inchado e o útero secará. Agora, a mulher essa mulher será amaldiçoada no meio do povo.
Se a mulher não tiver se contaminado, mas estiver pura, então será livre e poderá ter filhos. Essa é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de uma mulher, apresente a mulher diante do Senhor e o sacerdote execute nela toda a lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Amém. Deus, fale aos nossos corações, Senhor. Ministre aos nossos corações nesta manhã. Queridos, esse capítulo fala sobre o pecado. Claramente, aqui é um direcionamento sobre o pecado para nós. Começa falando do leproso, do impuro, que é lançado fora do arraial. O arraial era o lugar da presença de Deus. Não tinha como ter lepra ali. A lepra é um símbolo do pecado. Então, aqui já começa um alerta. Você tem algum pecado, comete algum pecado, você será lançado fora do arraial. E aí, continua com essa prova da mulher suspeita de adultério, né? A lei sobre os ciúmes. Isso é um direcionamento da gente apresentar para o Senhor o pecado e a gente se acertar com a correção dele. E aceitar a correção dele, aceitar a justiça dele. Porque o nosso problema é, às vezes, receber uma palavra como essa, ou às vezes a gente vai num culto, recebe uma palavra de confronto e a gente não gosta. E a gente não começa a falar, eu não gosto daquele pastor, eu não gosto daquela pessoa, eu não gosto daquele discípulo, eu não quero mais voltar na igreja porque foi confrontado. E aqui, apesar, né, de ser algo tão diferente da nossa realidade, imagina, um homem teve ciúmes, pegou a esposa, levou lá, a mulher foi exposta, aconteceu tudo isso, bebeu uma água amarga, e se ela era culpada, ela tinha o útero ressequido. E ela tinha, né, o ventre dela inchado. Agora, se fosse uma mulher que não tivesse cometido nenhum pecado, ela estava livre. Ela não tinha medo de passar por aquilo. Ela sabia que a justiça de Deus, ela ia reinar, né? Quando a gente está limpo e confiante em Deus, a gente não se preocupa com outras coisas, concorda? E mesmo aquele pecado que você sabe que cometeu, Deus aqui está mostrando um caminho. Vá para o caminho da confissão, do arrependimento, que isso te leva para a salvação, né? É melhor você perder ali aquele momento de não querer ser exposta, né? Não querer falar. É melhor você perder o seu ego, sua vaidade ali, vai, confessa seu pecado, se arrepende, do que você perder a vida eterna, não é mesmo? Eu anotei uma frase aqui na hora que eu estava estudando que é assim, ó. Melhor beber uma água amarga que apague as suas maldições do que beber águas boas, doces, mas que são enganosas do pecado, que vão te envenenar, vão te levar para a morte. O que você prefere? Beber uma água amarga é uma palavra de confronto, né? Porque aqui é claramente uma palavra de confronto. Não cometa adultério, né? E se você está cometendo um adultério, se arrependa, confesse, busque a salvação, busque a santidade. E isso aqui eu tô falando de adultério no casamento, mas também vale para outros tipos de adultério, né? Você tá aí comendo sem cuidar da sua alimentação, você tá adulterando os cuidados com o seu corpo, né? Você não tá cuidando da casa do Espírito Santo, né? Você tá preferindo ficar no celular, no Instagram, rodando o seu feed, quantas vezes, quantas horas, e não tá dando atenção para a pessoa que está sentada do seu lado, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, né? Aceitar uma palavra de confronto é difícil, mas eu prefiro aceitar essa palavra de confronto e melhorar e me arrepender e confessar e buscar salvação do que ficar bebendo águas doces que vão me levar para a morte, né? Se Jesus voltasse amanhã, o que você preferia? Estar puro, estar salvo ou estar contaminado, corrompido, né? Eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é difícil ler, né? É difícil ver o que eles faziam com as mulheres ali, mas isso também vale para os homens, né? E lembrando que tudo isso eram rituais, assim como os animais sendo ofertados eram rituais que hoje não faz sentido, mas naquela época fazia, né? O que a gente tem que ter no nosso coração é o que Deus quer falar com a gente hoje. E hoje Deus está falando, confesse, se arrependa, pare de fazer práticas que te levem ao pecado e, se for necessário, aceite uma palavra de confronto.
Então, Senhor, nessa manhã, eu quero orar apresentando cada um que está ouvindo esse áudio. Eu quero clamar, Pai, nos leve ao caminho de confissão e arrependimento. Nós queremos o caminho da salvação. Nós escolhemos a boa parte, nós escolhemos o bom caminho, Senhor. Nós aceitamos beber uma água amarga, mas apagando toda maldição, todo engano, todo erro, todo pecado. Mas não queremos ser separados da tua tenda, do teu tabernáculo, não queremos ser expulsos da sua presença. Nós queremos, Pai, beber águas puras, direto da fonte que é o Senhor. É melhor ser confrontado e mudar do que perder a vida eterna. Nós não queremos beber água que nos envenena, Senhor. Pai, visita o coração de cada um que está ouvindo esse áudio. Libera a sua cura, sua transformação, seu amor. Que todo pecado seja confessado e limpo da vida dessa pessoa. Que ela não queira na vida dela coisas que a afastem do Senhor. Mas que ela te busque, Senhor. No começo do dia, no amanhecer, no sol nascer, que ela te busque. Ela ouça a sua voz, o seu direcionamento. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, que a tua mão caia sobre nós, nos livre do mal e nos abençoe. Amém.